Bem, amigo e amigas, estamos aqui para mais uma aula, hoje, na disciplina de Métodos do Trabalho Científico, né, do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA, hoje, que é quarta-feira, dia 8 de setembro, e nós vamos ter mais uma exposição, hoje, novamente a cargo da nossa estimada Mônica Jaciara, que é minha orientanda também, e hoje ela que está fazendo esse MINTER, né, que é o meu mestrado institucional, junto com a Universidade de Sergipe. Vou ter essa oportunidade de ouvi-la também, falando hoje, né, sobre o método sociológico. Né? E aí temos aqui uma exposição baseada no livro As Regras do Método Sociológico, de Emílio Durkheim. Tenho aqui a honra, a satisfação, o privilégio de estar mais uma vez aqui nessa companhia virtual do nosso comandante Nelson Cerqueira e também da nossa querida mestranda Natália Oliveira, que já fez a disciplina e que já domina muito bem. Eu fico sempre dizendo que Mônica está tendo o melhor curso de metodologia que se possa imaginar, porque ela tem 2 professores e uma monitora, porque já fez a disciplina. Então, Mônica, a palavra é sua para a exposição. Vou silenciar meu microfone, estamos aqui para ouvi-la. Então, o livro, né, o qual eu fiz análise, a tradução foi feita por Paulo Neves e a revisão da tradução por Eduardo Brandão. Como o senhor já falou, trata-se das regras do método sociológico e eu tentei fazer de uma forma bem sucinta e objetiva o apontamento dos principais pontos da obra. Inicialmente, né, vamos conhecer o autor, um resumo aqui da biografia dele, a fonte a qual eu retirei as informações foi do Brasil Escola, que fala que ele nasceu em Épinal, na França, em 15 de abril de 1858, em uma família tradicional de rabinos, estudou no Liceu de Louis Le Grand e na Escola Normal Superior de Paris. Instituições tradicionais. A formação das instituições francesas da época foi alvo de críticas por Durkheim, que mais tarde afirmou haver nas escolas uma formação muito literária e pouco científica. Seus estudos incluíam direito e economia, sua formação acadêmica inicial, filosofia, disciplina que lecionou em liceus franceses, ciências da natureza, principalmente a biologia, de Herbert Spencer, pensador que marcou profundamente os seus estudos em relação aos modelos biológicos de aplicação sociológica e a psicologia, por meio do Laboratório de Psicologia Experimental de Wilhelm Wundt. Seus estudos variados induziram Durkheim a procurar modelos biológicos e sociais conjuntos e também a tecer um olhar diferenciado para a antropologia. O conjunto de fatores resultou na formulação da teoria dos fatos sociais, que afirmaria a primazia do entendimento de fatos gerais que marcam as sociedades, como leis, os quais seriam maiores e mais facilmente explicáveis que as questões individuais psicológicas. Ele veio a falecer em 15 de novembro de 1917. Agora, fazer uma análise do contexto histórico, à época, né, da elaboração dessa obra. A França estava na consolidação da Terceira República, o que causou a preocupação dele com relação à instabilidade social. Estava diante de seus olhos uma desintegração dessa sociedade, que ele viu como uma ameaça, né, à convivência saudável e coesa da coletividade. E pensando em preservar essa sociedade, ele começou a fazer uma análise, né? Vou pedir pelo né, mas é um costume aqui da minha região. Eu tento controlar, mas acabo terminando a frase falando. Com relação a Spencer e a Comte, ele faz, né, menção à forma como eles pensavam e a forma como eles valorizavam as ideias. E qual foi a novidade trazida por
Emily Durkheim. A sociologia como uma disciplina autônoma, como uma matéria empírica. E para demonstrar a necessidade da sociologia como ciência, ele começou a fazer, né, na sua obra, comentários acerca do estudo dos seus colegas que o antecederam e que não eram suficientes para explicar esse fenômeno, que não deveria continuar sendo tratado apenas de forma filosófica, mas teria que ser introduzido como uma ciência consolidada, com base, né, em análise de amostras concretas. Partindo, então, do mundo das ideias, eu fiz uma anotação aqui, partindo, então, do mundo da aparência, né, e ingressar aí no estudo da essência desses fatos sociais. Ele conseguiu transformar a sociologia em uma disciplina acadêmica, em uma ciência empírica, autônoma, que opera com os fatos, né? As críticas com relação a Spencer e a Comte, eu contei, era em relação a apenas tratar como uma ideia, não dando um sentido mais abrangente como ele vislumbrou, como ele idealizou e conseguiu concretizar, que foi o reconhecimento como ciência, através de um método seguro, um método concreto. O principal conceito por ele difundido foi com relação aos fatos sociais. Os fatos sociais são coisas que podem ser observadas e experimentadas. É uma incorporação social. Exemplo, casamento. Características, exterioridade, existe antes e depois do indivíduo. Exemplo, a pessoa que fala aqui, quando nasceu já existia o casamento, acredito que vou partir, ele continuará existindo. Certo? Generalidade, não é algo particular. Não é a ideia individual que é levada ao estudo, mas a coletividade. Coerção, que pode, né, acontecer, normalmente tem uma sanção, mas ela pode ser uma sanção legal ou moral. Um exemplo de uma sanção moral, uma mulher que não casa. Determinadas situações, mesmo aquela coletividade achando que é natural, não é um conceito natural, é um preconceito que foi passado de geração em geração, que determinados eventos para a mulher que não é casada não é correto, não se enquadra naquele padrão. Ou exemplo, quem tem filho, que vai realizar uma festa, só convidar as amigas que têm filhos, aquela que não teve, o que fugiu um pouco desse padrão imposto indiretamente, fica excluído. A observação que eu coloquei aqui é que acontece de uma forma natural e inconsciente. Isso causa uma confusão entre o natural e o social. Às vezes a pessoa tem a percepção que aquilo é um ato natural, mas na verdade não é. Indiretamente está sendo, né, pressionado, imposto imposta aquela conduta. E a pessoa, mesmo sem saber, está obedecendo. E acha que veio do seu interior, aquela mensagem, aquela informação, aquele padrão, até então imposto. Tem a questão também, quando se fala da coerção legal, porque existe realmente uma previsão, e a sanção vai estar prevista. Eu coloquei aqui uma observação também. Para ele, para Durkheim, a socialização e a educação permite a convivência. Uma convivência, o que resulta em uma sociedade saudável, quando
se compartilha os mesmos significados e os mesmos valores. Então, onde chega aquela questão aquele velho ditado, né? Meu direito começa onde o vizinho termina, né? O contrato aí entre aquela coletividade para poder manter a paz, como ele diz, a harmonia. Com relação aos fatos sociais, ele deixou lá definido que são as instituições sociais, a exemplo da família, da educação, da igreja. Duas observações importantes. A manutenção equilibrada dessas instituições, para ele, cria uma consciência ética, cria um equilíbrio, um controle na sociedade. Com o enfraquecimento dessas instituições, as pessoas perdem as rédeas e passam a viver, né, desordenadas, no caos. A falta de regras recebe o nome de anomia e é responsável pelas patologias da sociedade. No prefácio, tem uma passagem que ele dá lá um exemplo com relação ao crime, onde ele fala que o crime não é anormal. Mas a intenção dele a dizer isso não foi fazer uma apologia ao crime, mas dizer que determinadas circunstâncias são previsíveis que aconteçam. O que não se pode é perder o controle e chegar num estado de desordem. Para finalizar aqui, eu fiz uma observação com relação às sociedades complexas, vista como um composto orgânico, onde essas conexões estão interligadas. Então, para seu funcionamento perfeito, né, todos devem estar sob o mesmo comando, a mesma vibração, o que resulta em uma sociedade solidária que cria laços de interdependência. E tem a sociedade mecânica, que é para as comunidades de pequeno porte, onde a punição é maior por ser, né, ser reduzido o número de pessoas, a pressão acaba sendo maior. Então, foram observações que ele fez, que se comparadas à nossa realidade hoje em dia, a utilização desse método, eu vejo com muito bons olhos, porque questões que antes, a época que foi escrito, não eram, por exemplo, com relação a trabalho digno remunerado. A essa época, acredito que a coletividade não tinha, né, o pensamento de preocupação, como A ou B estaria sendo visto. Mas, com as transformações que foram ocorrendo, as mutações sociais que foram realizadas, a nossa realidade hoje é diferente. Razão pela qual ele defende que sempre deva ser testado, sempre deva ser experimentado. Porque o resultado possa ser diferente do que a pessoa que tiver o seu preconceito, que é o chamado vulgo, né? Que são conceitos que não representam a verdade no geral, mas aquela que a pessoa julga sendo geral mesmo sem o ser. Então, não sei, os professores vão corrigir agora se o método é esse. Eu coloquei aqui o método de pesquisa de levantamento mediante análise, porque aí vai se escolher determinado grupo e, a partir daí, fazer o estudo, a observação, de acordo com o que esteja sendo observado.
Finalizei. Passa a palavra para o professor Nelson. Vamos ouvir a Natália para comentar o comentário da Mônica e agregar o que ela acha que pode ser interessante. Vamos. Primeiro, parabéns, Mônica, pela sua apresentação. E sobre o método de Durkheim, né? A centralidade desse fato social, na aula no semestre passado a gente falou de Durkheim e Sartre no mesmo dia, eu me lembro, né? Enquanto que a gente colocava um fato social nessa centralidade, que é o Durkheim, e Sartre, a centralidade do homem, em que pese, em Sartre a gente fala daquele vai e vem, né? Que vai no individual e volta no geral, então o externo ao homem também exerce uma influência sobre esse homem, e aqui em Durkheim a gente fala dessa centralidade do fato social, que, de certa forma, ele acaba por moldar o homem, e aquele homem que não se molda a esse fato social vai ser ali um desajustado, até pela imposição que o fato social exerce com relação a esse homem. E aí, trazendo para a nossa pesquisa, Durkheim tem muito ele tem essa influência sofre uma influência de Bacon, né, do empirismo, da análise do que está ali tangenciando esse homem, ou seja, esse próprio fato social que ele traz aqui para a gente. E aí, trazendo para a nossa pesquisa, no semestre passado a gente falou sobre a influência da tecnologia, a gente já falou também um pouco aqui, a influência da tecnologia nas relações sociais como um todo. Então, na nossa pesquisa, por exemplo, a minha pesquisa especificamente é sobre esse avanço da tecnologia e a afetação disso no mercado de trabalho. Então, é um fato social, né, que Klaus Schwab fala no livro A Quarta Revolução Social, que é irreversível, a Quarta Revolução Industrial, melhor dizendo, que é irreversível, então um fato que, de certa forma, está externo ao homem, né, e que esse homem está precisando se alocar dentro dessas mudanças. Então, o que vai acontecendo ali independe do homem, ou seja, esse fato social não tem essa determinação, essa centralidade no homem como traz Sartre, e esse homem vai precisar se ajustar, mas não deixa de ter. Eu lembro que essa foi uma dúvida que eu falei, que eu tive o professor Nelson Sandu no semestre passado, se Durkheim trazia o homem como um mero coadjuvante, sem nenhum tipo de interferência, né, nesse fato social. E o professor me esclareceu à época que não, que apesar dessa centralidade do fato social, dessa independência deste fato social para com o homem também atua diretamente, porque não existe fato social sem a presença do homem. Então, o que eu consigo extrair, assim, em linhas gerais, do que Durkheim traz, esse protagonismo do fato social como agente aqui que molda, né, que constrói a postura desse homem. Mais ou menos isso. Ótimo, ótimo. Eu queria fazer uma pergunta antes de Pamplona comentar. Mônica, durante a sua fala, você falou de fatos sociais. Em um determinado momento, você falou de conduta. Perdão, eu não ouvi, professor. Em um determinado momento eu falei... Em conduta. Você podia relacionar essas coisas? Eu vou pedir perdão mais uma vez, eu não escutei. O senhor disse que eu falei em um determinado momento de fatos sociais. Você falou em fatos sociais, claro, mas você falou em conduta no teu discurso. Aí eu queria saber o seguinte, ou explorar como é que você vê a relação entre conduta e fato social. Conduta. Perdão, agora eu entendi. Conduta. É isso, a relação entre fato social e conduta. Então, um fato social, que ele também fala das instituições, depende do segmento que for tratar.
A conduta, o indivíduo não deixa de ter sua personalidade. Não sei se está correto esse exemplo, mas socialmente falando, o jogo do bicho é ilegal. Teria uma sanção legal, se, né, descumprido. Eu acho que é uma contravenção, não é na minha área, mas acho que é contravenção. Jogo do bicho, contraventor quem realiza. Certo. Até ser descoberto, né, e sofrer a sanção legal, possa ser que a conduta da pessoa seja de continuar jogando. Porque uma coisa é um estudo de uma coletividade. Outra coisa é a natureza do indivíduo. Se tudo que tivesse, né, acordado por escrito, ou questão mesmo de educação fosse cumprida, a gente não chegar ao ponto de ter uma desordem, né? Cada pessoa tem sua natureza. Então, eu posso estar falando besteira assim, mas que eu entendo que a conduta, tem pessoas que têm uma má conduta, mesmo sabendo que aquela não será aceitável. Então, não sei se... Mas, eu até fiz a anotação aqui, que, no caso, para a Durkheim, o que se busca é uma compreensão objetiva da realidade. Isso não significa dizer que saindo o resultado e seja contrário que aquela pessoa imaginava, tanto porque, se for trabalhar como pesquisador, tem que afastar os preconceitos, que vai mudar por completo. Não sei se respondi o que o senhor perguntou, se eu segui outro caminho. Pamplona, você quer ajudar Ajudar aqui. O grande lance, querida Mônica, e desse talvez seja uma das grandes contribuições de Durkheim, é justamente essa compreensão do fato, né, como objeto, o fato social, como um objeto de pesquisa, e não simplesmente como algo da vida em si. A gente analisa, dentro da lógica do critério sociológico, compreender o fato como, literalmente, um objeto de estudo. E essa talvez seja a maior lição a tirar do texto. Mas eu passo aqui para o professor Elcio, enquanto estou respondendo aqui outra mensagem aqui do programa. Elcio. Natália, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Posso, professor. O que eu consigo entender sobre essa questão da conduta é que ela é uma ação mais individualizada do indivíduo, enquanto que o fato social ele produz um efeito coletivo, né? Porque o fato social ele tende a ele vai formar uma consciência coletiva ao estabelecer as regras que determinado grupo, determinada sociedade vai, digamos que conviver, alcançar para conviver harmonicamente. E a conduta, ela vai numa via mais individualizada. O indivíduo que não consegue absorver, que não consegue não, mas o indivíduo que não absorve essa consciência coletiva, ele vai estar sujeito a essas sanções em razão da sua conduta individualizada. Pelo menos o que eu consigo entender dessa conduta seria isso. Tá ótimo. Eu queria falar exatamente sobre a questão do particular e do coletivo, do indivíduo e do coletivo, que é a discussão que a gente teve em Sartre. Então, quer dizer, eu acho que ficou bem aí. A Mônica também já tinha falado, Pamplona, mas você colocou de uma forma interessante a consciência coletiva em oposição à consciência individual, ou à falta de consciência individual. Você tem fenômenos que estão acontecendo hoje, inclusive no Brasil, que bordam esses significados. Você falou da mídia, as ações dos blogueiros nas multimídias, elas estão dentro desse contexto. Elas são mais condutas
porque são ideologicamente definidas como interesse de um determinado grupo específico, seja o grupo A, B, C, D ou E, em oposição àquilo que seria de interesse coletivo, como quer Sartre, ou como quer o próprio Durkheim, quando fala em consciência coletiva. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele diz que o fato social é um objeto concreto, não é verdade? Concreto. Ele vai e fala em criação de uma consciência coletiva. Quer dizer, ele sai desse concreto, que não seria necessariamente coletivo, para o objeto geral. Por outro lado, você pode ter fatos sociais que são importantes para o Brasil, mas não são importantes para o Afeganistão, por exemplo, ou para outro país qualquer. Então, você tem fatos sociais, eles são concretos, como que é o Durkheim, mas eles não são, eles são coletivos, mas eles não são tão concretos a ponto de se tornarem objetos universais, com exceção de algumas tangentes, como direitos humanos, mas mesmo direitos humanos defendidos em 1848, esses direitos humanos ainda não formam uma consciência coletiva, como gostaria o Durkheim. Então, os direitos humanos que existem no Brasil não é o mesmo que existe na Nigéria. Agora mesmo, não sei se vocês viram, a Gana, o país Gana, baixou um decreto do Supremo Tribunal Federal de Gana proibindo a homossexualidade. Quer dizer, você vê que no século XXI, e não é o primeiro país a fazer isso, você tem países que ainda têm legislação superior, negando a hipótese de amor homoafetivo, ou casamento homoafetivo, ou direito homoafetivo. Então, você vê que, quando a gente está falando de consciência coletiva, a gente precisa dar um recorte, porque apesar do Durkheim dizer que é uma coisa concreta e não filosófica, na hora que ele amplia para a consciência coletiva, ele foi para o plano filosófico, porque não há como você restringir um conceito de consciência coletiva a um fato social determinante, claro, específico e concreto. Não há como. Então, quer dizer, por outro lado, o fato de você ter o fato social como algo concreto ajuda o pesquisador na análise do tema que ele está em busca. Quer dizer, você pode organizar melhor. Lembrando que, apesar da crítica que Durkheim faz a Augusto Comte, sem Augusto Comte, Durkheim jamais teria existido, que Augusto Comte criou o Tratado Geral da Sociologia. Tratado Geral da Sociologia, onde ele tentou incorporar nesse Tratado Geral todas as variantes possíveis da sociologia. É lógico que ele também foi o grande influenciador de Hans Kelsen com o Tratado Geral do Direito. Talvez o Tratado Geral do Direito jamais tivesse existido sem o Tratado Geral da Sociologia de Augusto Comte. Augusto Comte
tem um papel aí central nessa questão da sociologia. Mas Durkheim conseguiu fazer um recorte objetivo e sintético para tentar transformar a sociologia em algo científico. Essa tentativa de transformar em ciência, ela é corrente na época. Aliás, ela é corrente desde a época de Descartes, que queria fazer um método científico de estudos. Todo mundo quer a ciência, ciências naturais ficaram populares. Então, as ciências sociais, todas querem dizer que são ciências. Até na nossa área do direito, existe gente que escreve livro, texto e afirmação sobre a ciência do direito. A ciência do direito. Como se o direito pudesse realmente ser uma ciência, que é o que também quer o Durkheim, ele quer transformar em ciência. Então, essa discussão, ela não terminou ainda, porque a gente ainda não se viu livre, apesar do desenvolvimento da tecnologia, das coisas que a gente vive, a gente não se viu livre ainda da ideia de que só presta se for científico. Esse é um preconceito, é um ídolo, para usar Bacon, que a gente ainda permanece com ele. Mas a gente precisa criar certas distâncias. Então, em linhas gerais, é isso que eu vejo. Então, a conduta é uma coisa mais específica. Você tem os fenômenos. Ontem teve o grupo que saiu gritando na Farol da Barra e o grupo que saiu gritando no Campo Grande. Os dois estão pleiteando verdades, mas os dois estão executando condutas. Os dois estão querendo coletividade, mas os dois estão falando de coisas pontuais, porque se fosse coletivo, todos estariam unidos em uma só bandeira. E não é isso que acontece. E não é isso que vai acontecer. Aberto para mais discussão. Não, professor, com relação a esse exemplo que o senhor falou, eu não sei qual grupo saiu da barra, mas, assim, a nossa situação política hoje, ela começou lá atrás, 2013, um movimento criado através do uso de redes sociais, que transformou essa verdade aí dos indivíduos que puxaram em um grupo que trata, né, como verdade absoluta, e tem o outro, que é o qual eu prefiro, que vai analisar realmente a situação que nós estamos vivendo, quais as medidas, né, para poder mudar, o que se pode ser feito. O que causa uma dúvida, que é uma coisa que eu tinha anotado aqui para perguntar ao senhor, com relação a Marx. Marx, o livro fala de Durkheim, né, com relação à ideologia, a influência que a ideologia tem. Então, se o método de Durkheim ele acabou utilizando a ideia também, o que só diferenciaria, o que diferencia ele de Marx é porque um idealizou a construção de uma sociedade num modelo que não poderia ser mutável, e o outro, mesmo trabalhando ideias, possibilita essa mutação. Isso é uma pergunta. Eu não entendi bem a pergunta.
Parece que travou, não? Acho que travou. Alô, Mônica? Oi, Eu não entendi bem a pergunta. Qual é a pergunta? com relação a Marx. O que é que tem? Marx, ele traz uma ideologia, né, com relação de como deveria ser a sociedade, a organização. Hum, Um modelo, ele traz um modelo construído através perceba, da não ideologia confunda dele. Ele traz Marx com os Hã? marxistas. O Marx ele faz uma análise da economia, do Estado, na verdade. Sim. Qual é a pergunta em si que você quer? É porque se no modelo de Durkheim, né, as instituições, tem a igreja, tem a família, com relação à mutação, Mutação? sim, da sociedade, a sociedade vem mudando. E a consciência coletiva também. Ela não fica. Querida, tenta articular qual é a pergunta. Eu não estou entendendo qual é a pergunta. Quando eu estava conversando com o professor Nelson, que ele falou que acabou de Durkheim partindo para a parte das ideias, mesmo ele defendendo a bandeira, né? De não trabalhar com as ideias, trabalhar com experimento. Ele não acabou sendo idealista também? Olha, vou tentar colocar, ver se coloca um pouquinho de ordem no seu raciocínio. A grande contribuição de Durkheim é justamente no sentido contrário, ou seja, você perceber que determinados fatos sociais podem ser objeto de experimentação. Então, um trecho que você que sempre se lembra justamente sobre a questão do crime, né? É compreender a experiência em função do fato social. Mas olha a ideia, que é uma frase dele. O crime é ruim, aí ruim é juízo de valor. O crime ocorre, ocorre. Toda sociedade normalmente tem crime? Tem. Então, imaginar uma sociedade que não tem crime é algo que é patológico, porque é da sociedade ter crime. Então, é entender o que é o normal, o que é observável e o que é testável dentro de fatos sociais, sem um juízo de valor, porque o crime, em juízo de valor, é ruim. Mas depende do crime. Quando a gente vai discutir furto famélico, quando a gente vai discutir situações que podem gerar a morte de alguém, mas em legítima defesa, aí vai dizer, não, nós estamos trazendo o fato, mas esse fato é diferenciado por causa das circunstâncias. Ou seja, a gente está analisando a ideia para buscar determinadas informações e não opiniões. Deixa eu tentar mudar o exemplo para ver se facilita. Essa que é uma coisa muito importante para o pensamento sociológico, né? E é algo do que Nelson colocou, dessa busca da aura de cientificidade para conquistar maior respeitabilidade, né? O que a gente viveu nesse país nesses últimos tempos de pandemia, em que as pessoas continuam se recusando a tomar vacina. Ou seja, por quê? Porque a ideologia que incorporaram você não busca uma verdade científica, você busca uma informação no Zap. Então, a ideia é muito simples. Alguém acha em sã consciência que vai se ter toda uma produção científica e uma produção industrial para alguma coisa que não tenha nenhum tipo de eficácia, é algo que foge da lógica de experimentação. Por quê? Porque quando a gente fala de ivermectina, de hidroxicloroquina, a gente tem experimentos e não conclusões. Porque o remédio existe, mas não foi pensado para isso. O que manda usar o remédio para isso é uma ideologia e não uma verdade científica. Se for observado
e demonstrado de que tem efeito, ótimo. Aí a gente está construindo uma verdade científica, que pode ter, a gente torce por isso. Mas é a questão de compreender determinados dados ou fatos como algo que podem ser submetidos à experimentação e não simplesmente ao achismo. Você está entendendo? Porque quando se fala de Marx, por exemplo, Marx fez uma análise do sistema para pensando numa perspectiva puramente econômica. Agora, quando no Brasil ou nas paranoias mundiais alguém fala de marxista, aí o indivíduo já tenta impor uma ideologia para dizer que aquela afirmação de observação econômica não é uma verdade, mas sim uma ideologia. E aí é que é interessante, a maior parte das pessoas que falam de Marx nunca leram Marx. Professor, não ouvi, o senhor poderia repetir, por favor? Hã? Eu não ouvi, o senhor poderia repetir, por favor? A última frase? A última Sim. frase é que a maior parte das pessoas que falam de Marx, ou que falam mal de Marx, ou bem de Marx, nunca leram Marx. Leram que outras pessoas disseram que Marx disse. Nelson, entra no circuito. Tá bom. Pamplona tem razão. Veja bem, só para terminar esse papo da intromissão de Marx em nosso dia de hoje. Marx era um pensador teórico, era um filósofo da linha hegeliana. Ele concebeu um modelo que ele achava que era interessante, mas o modelo dele foi tão modificado por seguidores que em determinado momento falaram para ele sobre o sistema dele, Marx, porque seu sistema marxista. Ele disse o seguinte: olha, escuta bem, eu não sou marxista. Ele não considerava que o adjetivo marxista, como estava sendo utilizado, fosse aplicável ao trabalho dele. Então, a gente fala de marxismo, mas a gente não está falando da obra de Marx. Pamplona colocou de uma forma boa. A gente está falando de um conglomerado de ideias que foram desenvolvidas a partir da ideia original de Marx e que sofreu deformações, para bem ou para mal, mas sofreu deformações. Então, Marx não aceitava nem a ideia de ser chamado marxista, mas ele aceitava a ideia de ser chamado de filósofo, porque ele era filósofo. Então, não. Agora, se a gente voltar para aqui, para outra parte da conversa do Durkheim, a sociedade, vamos falar o caso da vacina, que o Pamplona trouxe à baila. Se a vacina é um fato social concreto, porque ele é aplicável no teu braço, é um fato social concreto, ela já tem mais de 100, 150 anos sendo usada com eficácia. E se a gente toma vacina desde menino, poliomielite, febre amarela, diaba 4, então essa ideia vacina, ela já está desenvolvida como um fato social coletivo. Aqui entra o coletivo. Vacina é uma coisa coletiva. Quando você rejeita a vacina, você está fazendo uma recusa individual. É uma ação individual de recusa. Essa ação individual,
ela não se constitui em um fato social, a não ser que essa recusa individual vire uma recusa coletiva e predomine a ideia. Então, aí a gente pode mudar o parâmetro, mas essa é a diferença entre o conceito genérico, geral, vacina, o fato social e a recusa individual de aceitar o fato social, que poderá sofrer coerção, sanção, correção, poderá sofrer. Então, porque ela é um disparate, ela é uma fuga de uma linha central. E isso tem a ver também com a conduta, como descrita por Carlos Cócio. Carlos Cócio descreve a conduta como um fato social coletivo. Conduta é um fato social coletivo. Existem condutas contra essa conduta. Essas condutas individuais são passíveis de coerção. Por exemplo, você vai a um restaurante, pede um prato de comida, come o prato de comida. É uma conduta. O que é esperado de resultado dessa conduta? Que você pague pelo prato social. Se você... Professor, travou essa imagem. Travou. Pode sofrer uma sanção. Mas o fato de você levantar e ir embora é também uma conduta. O fato de você levantar e ir embora é também uma conduta. Mas aí é uma conduta que é contra a conduta coletiva. Você não aceitar a vacina pode ser uma conduta individual, mas você está sendo contra um bem coletivo. Então, esse que é essa pequena diferença aí, que pode não ser tão pequena assim. Ok? Professor, Diga, querida. sobre essa questão que a gente está falando, né, das atitudes, de certa maneira, das condutas, né, das atitudes individuais ali. Quando a gente tem essa polarização, né, em que se a gente pensa, né, a gente tem a Constituição que seria ali era para nortear a consciência coletiva, né, e dentro dessa consciência coletiva nós temos essa polarização que subdivide essa coletividade, né? Nesse caso, como é que o fato social pode ser compreendido, concretizado, se a gente tem cada vez mais essa polarização? A única fórmula de você analisar esse fato social é histórica, é uma fórmula histórica. A Constituição é o parâmetro. Só que a Constituição é um parâmetro filosófico. Ela tem uma porção de artigos que são filosóficos. Então, você veja, o cara que está... Eu defendo a Constituição do meu ponto de vista, mas tem um outro cara que é contra mim, que defende a Constituição de outro ponto de vista. A questão é quem tem a verdade. Essa coisa, quando eu morei na União, morei na Alemanha, eu morava na República Federal da Alemanha, que era a República Federal da Alemanha, era ocidental, que era parte da democracia. A democracia, a gente chama de democracia o mundo ocidental. O que não é o mundo ocidental, a gente diz que é ditadura. Ninguém vai dizer aqui que o Talibã é democrático, mas o Talibã pode dizer que ele é democrático. Ninguém vai dizer aqui que proibir o casamento ou a relação homoafetiva é democrático, mas a gana
diz que é democrático. Então, ao mesmo tempo que a gente no Ocidente chamava de democracia, o nome da Alemanha Oriental, que era comunista, fechada e radical, o nome do país se chamava República Democrática Alemã. E aquela democrática se chamava República Federativa da Alemanha. Então, a questão é, onde é que estava a democracia? Os teóricos filosóficos da Alemanha Oriental, todos diziam que a Alemanha Oriental e o mundo soviético era a democracia. Tanto que eles chamavam de democracia, e os Estados Unidos chamavam de povo da liberdade, porque não podia nem usar a democracia, porque já estava na mão deles. Então, você veja que esses fenômenos, essas definições, elas são definições, em princípio, teóricas, submetíveis à interpretação. Lógico que eu vou interpretar a Constituição do meu lado, né, do lado não fascista, mas os fascistas interpretam a Constituição do lado fascista e dizem que estão defendendo a Constituição. Não é só no Brasil, não, isso é no mundo todo. Nos Estados Unidos, os democratas defendem a Constituição e os republicanos defendem o quê? A Constituição. A Constituição. Então, agora mesmo, a Corte Suprema dos Estados Unidos acabou de aprovar uma legislação do Texas que proíbe o aborto, que já havia sido legalizado pela Suprema Corte Americana na década de 70. Agora, a própria Corte, Suprema Corte Americana, aprovou a lei do Texas que proibiu o aborto. Então, onde é que ficou a democracia nesse miolo? Então, o jargão, a gente usa o jargão de acordo com a nossa ideologia, de acordo com a nossa perspectiva. Mas a gente tem que ter consciência que essas coisas não são assim tão fáceis. O próprio STF no Brasil, a Corte Suprema nos Estados Unidos, quantas vezes já modificaram suas próprias leis? Então, como é que fica quando você modifica uma lei do Supremo? Alguém vem e modifica. Então, não tem saída. Essa é a dinâmica da sociedade. É dinâmica. Não vai ter uma resposta padrão. Eu estou sendo aqui bastante diplomático e distante, porque, como eu fui membro do Partido Comunista, a minha tendência é ser contra tudo que é de direita. Mas eu não posso ser maluco de não ver que o Partido Republicano Americano da direita, ele tem maioria na Corte Suprema. E quem tem maioria na Corte Suprema, meus amigos, aprova. Não é só nos Estados Unidos, no Brasil também. A gente tem sorte de ainda ter maioria na Corte Suprema, criada de Fernando Henrique para cá. De Fernando Henrique para cá. Mas se a direita ficar no poder durante 20 anos, não vai ficar nenhum juiz desse na Corte Suprema. A Corte Suprema vai mudar completamente. E as leis do país vão mudar completamente. Então, a gente tem que ter, na minha visão, posso estar errado, porque eu nunca estou certo definitivamente. Aliás, graças a Deus, não vou estar certo. Mas a gente tem que ter consciência que essas mutações fazem parte do processo da evolução da história do país. Nos Estados Unidos, na década de 30,
no sul dos Estados Unidos, o Partido Democrata era de direita, todo de direita, todo fascista, a favor da escravidão, antes. Hoje, você não vai imaginar que um partido democrata no sul dos Estados Unidos vai ser de direita. Não é. Todos são liberais. Quem virou esquerda foi o republicano. Mas é porque o jargão, a dinâmica e as pessoas mudaram a linha de ação. Então, aqui também pode mudar de ação. Eu vi uma fala ontem interessante de Aldo Rabelo, que é presidente do Partido Comunista do Brasil, falando na televisão e dizendo que a gente precisa ter paciência com a evolução dos fenômenos políticos no Brasil. O que a gente precisa fazer, na minha opinião, eu dizia isso aqui em casa, quando Trump era presidente, eu dizia à minha esposa, Molly, calma. Trump tem data marcada. Ele só tem 4 anos, no máximo 8. E para a história, 4, 8 anos não é absolutamente nada. Então, eu digo hoje, em relação ao Bolsonaro e o time dele, tem data marcada. Tá? Será 4 ou 8 anos. A gente espera que não precise ser 8. Mas se for, tem data marcada. Vamos nos preparar para uma outra coisa. E a gente não está vendo essa luz além do túnel. A gente está vendo uma coisa, uma balbúrdia. Até quando você vê ontem as bandeiras amarelas no Farol da Barra e as bandeiras vermelhas no Campo Grande, você vê como o país está dividido. Entendeu? Então, não tem jeito. Quem vai definir isso? As eleições. As eleições vão definir. E aí a gente vai, depois das eleições, dizer: é golpe, vamos derrubar, vamos fazer impeachment. A gente criou a cultura do impeachment no Brasil, desde o Collor de Mello. Qualquer coisa diz impeachment. Fernando Henrique sofreu 3 impeachments. O Lula sofreu 4 impeachments. O Dilma sofreu 2, terminou caindo. Esse cara aí já tem mais de 100 pedidos de impeachment. Se você pede 100 pedidos de impeachment, essa coisa não vai rolar, alguma coisa está errada. Precisa haver uma coesão para uma determinada direção. Então a gente está meio perdido, mas as eleições vêm aí. Alguém vai ganhar. Quem que eu vou votar? Eu, com certeza absoluta, vou votar. Na última eleição, eu votei em Haddad. Declaro meu voto tranquilamente. Nessas eleições não tem Haddad. Então, a minha tendência é votar em branco, que eu não vou votar. Agora, eu estou esperando ainda um outro candidato, que eu acho que vai acontecer. Entendeu? Que eu vou votar. Mas eu estou declarando meu voto pessoal, não é coletivo. Nem estou querendo que meu voto seja coletivo. Eu acho que a sociedade brasileira, que também não sabe votar, nem tem condições de saber, porque os votos são comprados. Você chega no interior e pergunta por quanto você vendeu seu voto? R$ 50, R$ 60, R$ 70. Você chega nas passeatas que tem trio elétrico, quanto é que custa a passeata? Quanto de dinheiro foi injetado ali? Até o cara que está segurando a bandeirinha está recebendo uma graninha. Então, que democracia é essa? Que projeto é que nós temos? A gente precisa evoluir mais. A própria Constituição, eu pergunto a vocês, quantas emendas tem a Constituição? Alguém sabe?
O número exato não, mas acho que tem mais de Perdi 60 as já. contas. Gente, 60, tá doida, menina? São 100 e quantos? 60 não, é porque eu coloquei a base do 45, mas 45 foi 2004, Foi então tem muito mais que isso. 2004, a última, Perdi as contas. pouco, não lembro mais. Então, veja bem. Você veja bem. Se a Constituição tem tanta emenda, é porque quando ela foi Eu vou conferir aqui, construída. mas a última foi 108, que foi a do Fundeb. Então, vou olhar aqui, vou conferir. Então, mas o que eu quero dizer é isso que eu estou querendo discutir com vocês sobre Durkheim, fato social e coletivo, que está todo misturado. É isso aí. Como é que você vai ter parâmetro quando o cara diz que defende que o Estado democrático de direito. Olha, amigos, a direita está toda falando de Estado democrático de direito. A esquerda está falando de Estado democrático de direito. Então, qual é mesmo o Estado democrático de direito? E o que é democrático? Eu estou falando isso aqui do ponto de vista filosófico, por isso que eu trouxe a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, tá? Trouxe a Rússia, que é democracia. A Rússia era a democracia. Tá? E os Estados Unidos era o país da liberdade, the land of freedom, porque eles não podiam usar democracia, que a Rússia já tinha tomado o termo. Então, você veja, grupos se apossam de um determinado termo e vira dono. Então, a gente tem que brigar, mas tem que navegar. Eu acho que a melhor regra, apesar do voto ser vendido, a melhor regra ainda é o voto. Se ele é contado fisicamente ou na máquina, é irrelevante. Ele deve ser contado na máquina, porque a máquina já mostrou que é mais eficaz. E também esse votinho contadinho de papel, aquilo é cada vez mais passível de roubo, que antigamente eu me lembro da minha época, que o voto era contado, o nego botava cada partido, botava um batalhão de gente para fiscalizar cada voto. Mesmo assim, o cara que tinha morrido 5 anos atrás votava e elegia ser eleito por defuntos. Que sociedade é essa que elege um deputado por defunto? Quer ver outra coisa? Na nossa democracia, nosso princípio democrático, a gente elege os deputados. Aí eu pergunto, eu não vou perguntar a vocês porque seria ofensivo, mas pergunte à moça que trabalha na sua casa em quem ela votou para deputado, em quem ela votou para vereador. Ela não vai saber. Depois pergunte, esse deputado já lhe disse alguma coisa que ele está fazendo? Por que a gente escolhe representantes, nossos representantes, e a gente nunca sabe o que ele está fazendo, nem ele diz a gente o que ele está fazendo? Isso nos Estados Unidos é melhor. Nos Estados Unidos o cara cobra o deputado dele. Quer ver o voto? Cobra. A comunidade cobra. Mas nos Estados Unidos o voto é distrital, é no distrito. Aqui o deputado é eleito com voto de Salvador, Campina, né, como é o nome? Juazeiro, Teixeira de Freitas, do estado todo. Então, você não tem representantes. Os nossos representantes são simbólicos, são filosóficos. Então, esse fato social aí, ele não é concreto, mas essa é a nossa realidade. Eu já falei demais. Pode falar.
Alô? Se não tiver muita coisa, vamos para a próxima aula. Vamos para a próxima aula, que a próxima aula é de quem mesmo? Qual o tema? Deixa eu mandar aqui. É de estrutura das revoluções científicas. Ótimo. É isso. Esse texto é gostosésimo. Eu, inclusive, professor, eu Foi o que você já observei fez, que... inclusive. Não, eu fiz Karl Popper, que é na Popper, semana né, seguinte. Então, as 2 próximas semanas são minhas. Perfeito. Vai estar. Mônica vai entrar de férias, olha só. Você está vendo? Mas aí ela pega depois Nietzsche e Feyerabend, que são ótimos também. Beleza. Então, gente, a gente se encontra semana que vem com a estrutura das revoluções científicas de Thomas Kuhn, né? E a gente explique o que é uma revolução científica com uma pergunta básica de direção. Ok? Um beijo, galera. Vamos. Se encontra daqui a pouquinho. Maravilha. Tchau, tchau. Então, Semana vamos que vem olhar a gente na combina, viu, Natália, para ver como é que faz. quebra de paradigma. Quebra de Amém. paradigma. Isso. Acho que entender o que é o quebra de paradigma é fundamental, né? Talvez é a compreensão. Sim. Vou gravar aqui, gente. Um beijo. Tchau, tchau.